Oi, eu sou o Chad e, e eu e minha equipe vamos apresentar a prática 6 sobre o gerador de corrente contínua autoexcitável. Inicialmente, é pedido para montarmos esse sistemático. A gente tem a alimentação em 380 volts do motor e do gerador, os campos, o campo paralelo é criado com terminais da armadura, né? Ou seja, deixar em paralelo, fez. Aí colocamos um amperímetro, um reator e um voltímetro para medir os terminais do campo paralelo, que está relacionado à questão de saída. Né? Aí é verificado que, inicialmente, vai salientar como funciona esse gerador. Né? Nessa configuração, o rolamento do campo paralelo, esse aqui, ele é alimentado pela própria tensão gerada na armadura. Aí ele é conectado a esses terminais e através do ajuste do rheostat, nós conseguimos controlar a força do fluxo magnético do campo principal. Uma vez que quanto maior a resistência, menor a corrente, mais fraco é o campo. A corrente que passa aqui é menor e mais fraco é o campo. Quanto menor a resistência do rheostat, maior a corrente que passa nesse ramo, ou seja, mais forte é o campo. E com isso nós conseguimos controlar a tensão de saída. Quanto maior a corrente aqui, mais forte o campo, maior a tensão de saída. E quanto menor a corrente, menor a tensão da armadura. Aí aqui nós conseguimos controlar as tensões através do controle do rheostat. E aí, conforme era medida a tensão aqui, conforme a gente ajustávamos o rheostat, nós ajustávamos até atingir tal valor aqui, por exemplo, 110 volts. Quando bater 110 volts, nós parávamos de girar, de aumentar, de diminuir a resistência, né? Porque a gente está aumentando a tensão, a gente diminui a resistência do rheostat. Quando batia o valor aqui, por exemplo, 110, aí nós anotávamos o valor mostrado no visor do perímetro. Aí esse procedimento seguiu até fechar a tabela, pessoal. Aqui nós, através da planilha da Excel, conseguimos montar a tensão de armadura em função da corrente de campo. Quanto maior a corrente de campo, maior a tensão da armadura. A NT 6.2 é mostrado para nós ajustarmos em 200 volts, que era obtido através do controle do rheostat. Aí quando ajustávamos, nós tínhamos que ligar a máquina primária. Aí com isso nós pegávamos o osciloscópio e botávamos nos terminais onde é mostrada a tensão da armadura, né? Aí encontramos esse gráfico aqui, essa cor, que mostra basicamente o processo de escalonamento, né? No início da curva a gente tem uma magnetismo residual, existente na máquina, aí temos uma baixa tensão. Aí a gente entra no processo de realimentação positiva, né? A tensão da armadura começa a alimentar o campo, aí o campo começa a aumentar o fluxo magnético, que por sua vez aumenta mais a tensão da armadura. Esse processo vai acontecendo até atingirmos uma tensão de equilíbrio, que é o processo de escovamento. Aí, aqui a tensão deu 28 volts, normalmente a tensão contrária do ponto de equilíbrio. Aí no item 6.4 é solicitado para verificar o valor da resistência do campo after a origem e calcular. Pela lei de Ohm, a gente conta que o R é VA por IR, que é o valor que a gente tinha na tabela anterior. Aí dividindo pelo outro, a gente controla as resistências. E ademais ele pede para
traçar como característica do gerador com as retas de carga frente às tensões 50, 150, 210 e 60. A curva azul continua, não muda nada. O que muda é. E aí teríamos as curvas laranja, verde, amarelo e roxo, referida a curvas de carga, né? Por exemplo, a tensão de 50 volts, 150, 210 e 60. Aqui é mostrado, né? Para cada valor. Todos começando no valor nulo, distância nula. No item 6.5 é solicitado para verificarmos a polaridade do campo antes do escovamento. Aí nessa etapa, verificamos a polaridade para garantir o correto início do escovamento. Aplicamos a pequena corrente IF e medimos a tensão da armadura. Caso a tensão fosse baixa ou nula, invertemos a polaridade do campo para os terminais e repetimos a aplicação da corrente e observamos novamente. Né? Aí nós temos que manter a tensão, a configuração que gerou a maior tensão. Né? Dessa maneira a gente consegue ter a polaridade correta e garantir que o campo magnético residual seja reforçado, permitindo o escovamento, que foi visualizado naquele gráfico do osciloscópio. Aí, por fim, podemos concluir que a prática permite observar de forma experimental o comportamento de um gerador de corrente contínua autoexcitado, né? Destacando a importância da excitação de campo, né? Do magnetismo residual e do processo de escovamento para a geração de tensão. Também foi possível analisar a relação entre a corrente de campo e a tensão na armadura, além de compreender a influência da polaridade do campo no início da autoexcitação. Com isso, encerra a minha parte.